Brincadeiras à parte, vamos falar do Flamengo, que, assim, a gente brinca aqui, mas de fato fez uma grande partida diante do Grêmio, uma partida completa. Eu acho que foi um grande jogo do Flamengo, uma equipe que, sem dúvida alguma, cada vez mais mostra o seu equilíbrio, mostra a força do seu elenco. Amassar o Grêmio na casa do Grêmio não é algo normal, mas o Flamengo fez parecer normal. Mas, ao mesmo tempo, repito, o que fica claro pra mim é que o Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão que a imprensa vem falando, analisando, né? O Vene Casagrande, a Fernando Pedrosa, os comentaristas lá do programa SBT Esportes Rio analisaram a grande vitória do Mengão para cima do Grêmio 2-0 com muita categoria. O Flamengo venceu e venceu bem. Um show, uma partidaça do Arrascaeta, que tá se recuperando fisicamente, tá evoluindo, isso fica bem visível, né? Porque a cada jogo ele consegue jogar uma minutagem maior. Dessa vez foi muito importante, fez 2 gols muito bonitos e garantiu ali a grande vitória do Flamengo fora de casa contra o difícil adversário que é o Grêmio. É sempre muito difícil vencê-los lá e o Mengão consegue 3 pontos importantes e chega ali na primeira colocação do Brasileirão. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Eu Tá pensei feliz, agora. hein? Ah, claro, claro. Voltamos ao normal. Ah, meu Deus. Vene Casagrande com um sorriso no rosto. O Flamengo do Vene Casagrande venceu o Grêmio. Jogo fora de casa, hein? E assumiu a liderança, hein? Segue Pois o líder, é. Vene? Não, nada disso. Isso aí não dá muito certo, não. Nada de segue o líder, pés no chão, Eu entendeu? adoro. Tem Quer gente tirar... na cola, hein? Embora seja a segunda vitória seguida fora de Quer casa. tirar foto ali na tabela? Deu mó Não, pontos pra mim. isso eu tô de boa. Não, muito Eu cedo fiz em ainda. 23, deu super certo. Se você quiser... Não, vai lá. tô tranquilo. Tá tô tranquilo, Vene? Muito cedo ainda pra Vene isso. tá feliz, hein? Quem Hoje é tem Mengão? tabela? Hoje não, porque hoje vocês vão correr, mas se quiser, quer botar a tabela aqui? Não, é só pra gente ver quem tá ali em quarto, entendeu? Quem é, Lucas Pedrosa? O gigante venceu mais Que uma. isso, gente? Olha aí o Mengão, venceu. Tá todo mundo feliz, menos eu. Ah, papai. Tá feliz, Cris? Cris também tá feliz. Claro que tá. Só quem tá triste sou eu e o Neymar. Rodou. Nem o Neymar, que ele anda sorrindo. Cadê? Rodou o VT. Quando o time... Boa tarde, Lucas Boa Pedrosa, tarde. Vene Casagrande, você Boa de tarde. casa, segunda-feira. Semana tá começando. Pra quem tem feriado no feriado, semana curtinha, né? Pra quem folga no feriado, sexta-feira da paixão. Ô, Vene, Páscoa chegando. Pois é. Tá animado, menos eu. Ontem Eu não foi tô domingo legal de hoje, Ramos. não. É isso, Eu maravilhoso. não tô legal. Será que tem chocolate sábado, velho? Sabe o que sábado tem, Eu né? sei. O que tem dia 19 de abril? Vasco e Flamengo. Ih, gente. Ô, Vene Casagrande. Mas antes disso tem Juventude. Como diz o Felipe Luiz, é jogo a jogo. Muito o Vasco bem. pega o Ceará amanhã. Olha aqui, ô Vene Casagrande, eu quero que você me fale. Ele chegou todo radiante aqui no SBT, todo feliz. Eu quero que você me fale qual foi o destaque do Flamengo nessa É partida. porque eu tô meio energético antes de vir pra cá, entendeu? Ai, começou. Aquele que dá asas. Brincadeira essa parte, Fernandinha Eu não tô Maia. nem zoando. É bom mesmo, porque amanhã é outro dia, hein? E eu tô sempre ao seu lado, Lucas É Pedrosa. verdade. Brincadeiras à parte, vamos falar do Flamengo, que, assim, a gente brinca aqui, mas de fato fez uma grande partida diante do Grêmio. Uma partida completa, eu considero uma partida quase perfeita do Flamengo. Eu não vou dizer perfeita, porque teve um jogador, na minha visão, que foi muito abaixo, que foi o Michael. Mas eu não vou ficar falando aqui da parte negativa, eu quero ressaltar a parte positiva desse Flamengo, que novamente teve um setor defensivo com uma ótima saída de bola, com o Léo Ortiz. Teve um lateral esquerdo mostrando novamente que ele é acima da média aqui no futebol brasileiro, que é o Alexandro. Inclusive a discrepância Ayrton Lucas e Alexandro é absurda. Isso não é uma crítica ao Alexandro, ao Ayrton Lucas. Na verdade é um elogio ao Alexandro, porque ele fez uma grande partida ontem diante do Grêmio. A gente pôde ver um De La Cruz sendo titular pela 8ª vez consecutiva com a camisa do Flamengo, algo que pouco acontecia. E ele vem jogando bem, crescendo de produção, a parte física dele voltando a ser a parte física ideal e ele conseguindo desempenhar dentro de campo. A gente pôde ver um Arrascaeta, que é mágico, mas
fisicamente falando, ele tá chegando, não vou dizer ao ápice, porque é difícil chegar ao ápice agora com 30 anos, mas ele tá mostrando que a parte física dele evoluiu bastante. Nos últimos 2 anos é o melhor momento, você quer dizer isso? Eu acho que sim, eu acho que está começando a ser o melhor momento. É uma Arrascaeta totalmente diferente, indo lá no setor defensivo buscar a bola, organizando, dando bote, dando desarme, porque ontem, se eu não me engano, foram 4 desarmes que ele fez ontem na partida contra o Grêmio. Então foi um meio-campo perfeito ali, com o Pulgar jogando muito bem, o De La Cruz jogando muito bem, a Arrascaeta jogando muito bem. O Gerson não foi o Gerson de outrora, mas mesmo assim é um jogador com muita qualidade, faz a diferença. E no ataque a gente pôde ver um Bruno Henrique, que muita gente critica, mas eu acho que taticamente falando, foi um jogador super importante. O próprio Felipe Luiz ressaltou isso na entrevista coletiva. O Michael, como eu disse aqui no começo, fez uma partida muito abaixo. Acho que está longe de ser um Michael que pode desempenhar dentro de campo. E eu acho que foi uma partida completa. O Flamengo soube aproveitar as oportunidades que teve. O Grêmio, a gente sabe que o Grêmio vive um momento ruim, o treinador inclusive está sendo muito criticado, a torcida pede a saída dele, mas o Flamengo soube aproveitar a fragilidade do Grêmio. Então não adianta apenas você encontrar um rival frágil, é você saber aproveitar. E eu acho que o Flamengo soube aproveitar, fez uma boa partida. A gente pôde ver um Felipe Luiz que estudou bastante o Grêmio, porque todas as oportunidades que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu aproveitar, chegando muito bem ao ataque. Então, é assim, ó, pelo visto, o Flamengo voltou ao caminho correto. Felipe Luiz assumiu o erro contra o Central Córdoba e eu concordo com ele. Na minha visão, o Flamengo não perdeu na ocasião porque poupou 3 jogadores no primeiro tempo. Perdeu porque jogou mal. Perdeu porque o Felipe Luiz armou a equipe mal e ele reconheceu esse erro. Contra o Grêmio a gente viu um Flamengo totalmente diferente. Eu acho que esse é o Flamengo versão 2025 e não aquele na derrota para o time argentino. E é natural, o Lucas Pedrosa, e eu falei isso aqui depois do jogo do Flamengo contra o Córdoba, que não dá para você apertar botão nenhum agora, nem do terra arrasada, nem do eu vou ganhar tudo até o final do ano. Os tropeços, numa temporada que está só começando para os grandes eventos, que é Libertadores, Brasileiro, os tropeços vão acontecer. E o Felipe Luiz é um grande treinador, assim, é um cara que está começando, mas a gente já entendeu que ele tem muita qualidade e que ele ia usar da melhor forma o que aconteceu no Maracanã. E de fato usou, porque a gente não viu um Grêmio retrancado. A gente viu um Grêmio até que teve um poder de fogo, que tentou buscar o gol, que tentou sair para jogar, que foi o que o Córdoba fez, né? E o Flamengo foi pego de surpresa. E dessa vez, com o Grêmio, foi muito diferente. Então, assim, eu acredito que o Felipe Luiz vai usar para cada tropeço o que ele pode tirar de melhor como um conhecimento. E não adianta apertar botão nenhum agora o torcedor do Flamengo, de desespero, ou até de uma... Ai, meu Deus, eu vou ganhar tudo. Calma, como o Felipe Luiz disse, é um equilíbrio, hein, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu acho sim que ele teve um aprendizado da partida contra o Central Córdoba, talvez até um aprendizado de postura, mas isso tem muito a ver com que, pelo que eu venho lendo, o Flamengo tem de prioridade no campeonato, na temporada 2025, que é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou os seus principais jogadores para jogar contra o Grêmio fora de casa e preferiu poupar alguns jogadores da partida contra o Central Córdoba. Isso foi justificativa para o Flamengo perder para o Central Córdoba? Claro que não. O Flamengo tem um elenco suficiente para vencer o Central Córdoba em casa, mesmo com os desfalques. Só que assim, não são qualquer desfalques. É Gerson, é Pulgar e Wesley. São 3 jogadores que mudam a engrenagem do Flamengo totalmente. E ontem o Flamengo também contou com o brilho do seu camisa 10, do Arrascaeta, que estando bem fisicamente tem total capacidade de decidir qualquer partida. Para mim foi um primeiro tempo soberano do Flamengo, inclusive, com muita posse de bola. Vai lá ver o jogo, vai lá ver o gol dele. Vai lá, Pedrosa. Não, é uma equipe... A jogada, vai lá. Acho que até mesmo o passe do Michael, naquele momento ali, inicial... Pra você. Ó, o De La Cruz arranca, que é outro jogador que vem crescendo de rendimento. O Michael, apesar de ter o passe desviado, ele tenta o passe correto. Ele ia achar o Arrascaeta ali entre linhas, porque o Arrascaeta se colocou naquela posição, e aí, se eu não me engano, é o Edenilson que corta mal esse passe, e aí o Arrascaeta consegue driblar o goleiro e fazer o gol. Esse gol também deu uma tranquilidade pro Flamengo dentro da partida, porque foi logo no início do jogo. E logo depois desse segundo gol, acho que o nosso zagueirão ali foi muito mal, se eu não me engano, o Wagner Leonardo, que veio do Vitória, deixou o Arrascaeta com todo o espaço possível, e o Arrascaeta conseguiu cravar naquele momento ali. Repito, aí, olha a movimentação, o De La Cruz arranca, o Michael, ele consegue levantar a cabeça nesse momento, porque ele olha, e ele acha o Arrascaeta. Só que o Edenilson corta, o que ficou ainda melhor para o Flamengo nesse momento, porque os 4 jogadores foram em cima do Michael, e o Arrascaeta, com a qualidade dele, driblou. No outro gol que vai aparecer aí agora, para mim, o grande erro aí é o do Wagner Leonardo. Ah, tudo bem, ele foi marcar
o Bruno Henrique, mas tinha um lateral cobrindo ali. Ele tem que ir na bola, ele tem que pressionar a bola. Porque se você der espaço para um camisa 10, para um jogador que tem a qualidade com a Arrascaeta, ele vai dentro do gol como ele foi. Mas de forma geral, acho que foi um grande jogo do Flamengo. Uma equipe que, sem dúvida alguma, cada vez mais mostra o seu equilíbrio, mostra a força do seu elenco. Amassar o Grêmio na casa do Grêmio não é algo normal, mas o Flamengo fez parecer normal. Mas, ao mesmo tempo, eu repito, o que fica claro pra mim é que o Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro, não prioriza a Libertadores. Essa é a minha visão. Vamos ver o que o Felipe Luiz disse depois dessa partida. Foi dessas vitórias da onde a gente vê isso realmente demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo. Quer? É isso? Não ia ter hoje não, mas pediram, aí eles colocaram. Cadê a classificação? Quer tirar foto, Vene? Não. Põe aí na tela, olha aí o líder Flamengo. Sabe o que vale mencionar? O E assim, quê, eu até Vene? falei antes aqui na introdução, o Flamengo conseguiu a segunda vitória seguida fora de casa. Isso tem sido algo raro nesse início de Campeonato Brasileiro. Se você olhar aí os jogos, quantos times conseguiram como visitante vencer a partida? De verdade, foram poucos. Eu lembro que até o início dessa terceira rodada, apenas Flamengo e Palmeiras tinham conseguido isso. E vencer fora de casa, pra mim, vai ser o grande diferencial pra quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque dentro de casa, você tem que fazer. Você tem que fazer o seu papel. O Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu um jogo. Com um pênalti Mandrake, Então, mas venceu. aí só tinha Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo conseguiu a segunda vitória seguida fora de casa. E isso é muito aqui é porque a importante. torcida dele, o Palmeiras está empatado em pontos com o Flamengo, em segundo lugar. Isso é porque a torcida deles falou que é o pior momento. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Essa é a tabela do Brasileirão, pelo menos os primeiros 10 colocados, né? Ali do Flamengo em primeiro lugar com 7 pontos. Palmeiras também com 7 pontos. A gente vê que é um início onde ninguém venceu as 3 primeiras. Isso mostra um pouco do equilíbrio, né? Como o Vene ressaltou, o Flamengo empatou a primeira em casa contra o Internacional, jogando no Maracanã. Venceu fora o Vitória, né? E agora vence fora também o Grêmio, ou seja, consegue 6 pontos dos 6 possíveis fora de casa. Palmeiras também ali com 7 pontos, aquelas polêmicas do Palmeiras, sempre tem um pênalti a favor deles. O Juventude, olha que interessante, Juventude, perdeu fora, porém venceu também as 2 em casa. Então isso mostra a força do Juventude. Vai ser difícil demais tirar pontos do Juventude jogando lá no estádio deles. É sempre muito difícil, né? Então dessa vez consegue 2 vitórias em casa e chega ali na terceira colocação. Aí vem Vasco, Fluminense, Internacional, um dos grandes favoritos. É o Internacional, um excelente time, certamente vem muito forte esse ano. Fortaleza sempre com o Vojvoda ali, sempre fazendo boas campanhas nos últimos anos. Ceará, acho que é um time que tem tudo para surpreender, chegar a uma posição legal no campeonato. Corinthians e também o Botafogo ali com 4 pontos. Esses são os 10 primeiros colocados. Diz o que você achou, qual a sua análise desses 3 primeiros jogos? Comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!